Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Deu a hora no relógio e nós estamos aqui. Alô, um bom dia para você, ouvinte, amigo, minha amiga, você ouvinte internauta na sintonia do nosso programa. Começando mais um Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje, excepcionalmente, comigo, Marcos Furlan, e com a gente aqui ele, advogado, professor, especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP no Ceará, professor Paulo Bacelar. Mais uma vez, bem-vindo, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui com vocês mais um sábado para a gente responder as perguntas aí dos nossos ouvintes. E se você tem alguma pergunta, tem alguma questão, pode enviar para o nosso WhatsApp 0 operadora 85 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje vem de Barreira, da Maria. Ela faz a seguinte pergunta: passei 28 anos junta com uma pessoa. Essa pessoa faleceu e eu consegui a pensão. O que eu quero saber é se eu tenho direito à herança. Ele tinha 4 terrenos, 2 eram herança dos pais dele e os outros 2 foi que ele comprou durante a vida, mas quando a gente se juntou ele já tinha esses terrenos. Outra coisa, filho adotivo que não foi reconhecido tem direito à herança mesmo tendo sido criado desde bebê, professor Paulo Bacelar? Marcos, aí já entrando aí no direito das famílias, né? Olha, a questão da herança não passa para ela. O fato dela ser companheira dele, já recebendo pensão por morte, já reconhecido aí, né, tecnicamente como companheira, já ajuda bastante nos direitos dela como companheira. Mas questão de herança e bens que ele conquistou antes da união, isso não transfere para ela, porque já foi concedido antes da união estável. A união estável ela é considerada um casamento com separação de bens. Então, o que foi conseguido pelo marido dela antes da união estável não vai transferir para ela como bens. E a questão do filho adotivo, se for um filho de criação, mas que não se registrou, ele não é filho, né? Para ser filho, realmente teria que ser registrado como filho. Aí ele teria que reconhecer isso judicialmente, numa ação aí muito complicada, para depois ele se qualificar como herdeiro também do pai de criação. E agora a pergunta do Zezinho Félix. Ele faz a seguinte pergunta nesta manhã: eu sou beneficiário por ação judiciária, recebo 40% do salário mínimo, completei 65 anos agora. Eu tenho direito de pedir o complemento do benefício? Só tenho 7 anos de contribuição no benefício. Eu tenho direito a tudo, professor Paulo Bacelar? Olha, ele recebe um auxílio acidente, um auxílio suplementar, que é o antigo auxílio acidente, que hoje é 50% do salário mínimo, né? Então, ele só vai poder se aposentar se ele tiver 15 anos de contribuição. O auxílio acidente não serve como tempo de contribuição. Se ele tem 7 anos de contribuição, ele precisa contribuir mais 8 anos e ter 65 anos de idade para poder se aposentar e aí ficar com o valor integral do salário mínimo. Pergunta agora do João Rodrigues, de Camusim.
Como nunca tive orientação, eu queria um parecer do professor Paulo Bacelar. Eu entrei na Refisa em 11 de dezembro de 69 e em 1º de maio de 1988 me transferiram para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, com a mesma função de insalubridade. O presidente da companhia me deu o SN40 do tempo da Refisa, mas o presidente da CBTU não deu. No INSS, me concedeu por tempo de serviço, onde meus colegas da minha turma, que ficaram na Refisa, ficaram na especial. Agora a pergunta, o que o professor Paulo Bacelar acha disso? Está correto isso? Como é que é, professor Paulo Bacelar? Olha, ele precisa ter os antigos formulários, o SB40, ou então, se for fazer um novo formulário, teria que ter um formulário do PPP, mas para a empresa extinta, né? E precisa comprovar essa atividade especial. Porém, se ele já está aposentado há mais de 10 anos, aí ele não tem mais como revisar isso. Ele teria 10 anos, o tempo de 10 anos, a partir da aposentadoria, para pedir qualquer revisão e considerar transformar essa aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. Mas se ele tiver menos de 10 anos, ele tem que buscar esses formulários, que é o SB40 ou DIRBEM 8030, ou o PPP, para poder se enquadrar como tempo especial esse período e fazer um pedido de revisão administrativa ou até mesmo judicial. Você que está acompanhando o nosso programa nesta manhã de sábado, seja muito bem-vindo ao Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje comigo, Marcos Furlan, e o professor especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP no Ceará, Paulo Bacelar. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Pode enviar para a nossa produção. O WhatsApp é o 0 operadora 859 9273 4353. Agora, professor Paulo Bacelar, tem a pergunta da Shirley, de Guaraciaba do Norte. Ela gostaria de saber o que significa a seguinte mensagem em uma análise de BPC: transferência para repositório de tarefas da ação emergencial BCP subs de acerto. O que significa isso, professor Paulo Bacelar? São tarefas internas do INSS que transfere benefícios para a área especializada. Então, tem servidores que estão fazendo somente os benefícios assistenciais, que é o BPC. Tem servidores que vão fazer apenas a pensão por morte, tem servidores que vão fazer apenas a aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, tem servidores que vão fazer apenas a aposentadoria rural. Então, isso é uma transferência para essa fila de tarefas especializadas para que aquele servidor que está cadastrado nesse benefício, que é o BPC, possa trabalhar nele, porque quando você entra com o processo, ele entra numa fila geral e depois é transferido para essas filas especializadas para poder o servidor que trabalha com esse benefício poder trabalhar nele. Pergunta agora que vem de Ipu, professor Paulo Bacelar, o Antônio Marques. Abraço para você, Antônio, a todos aí de Ipu. Meu filho sofreu um acidente há 5 anos e ele recebe o BPC. Minha esposa perdeu o antigo Bolsa Família. Com 2 meses que o meu filho começou a receber o BPC, foi cancelado o Bolsa Família. Ela pode pedir o desbloqueio do benefício? Veja bem, o Bolsa Família ele vai ser direito de quem não possui renda, né? E o BPC ele tem sido considerado como renda. Ela pode fazer o acerto lá no CAD único, no CRAS, e pedir o restabelecimento se a renda per capita for menor do que 2 salários mínimos, a renda familiar for menor do que 2 salários mínimos. Aí ela terá direito ao Bolsa Família juntamente com o BPC também. Pergunta de Aracoiaba, ou melhor, o José em Aracoiaba, na sintonia do nosso programa nesta manhã, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Sou portador de HIV e hanseníase, já contribuí para o INSS. Eu tenho 40 anos, foi negado várias vezes o meu benefício. Eu queria saber se eu posso entrar na justiça sem o advogado. O meu laudo médico me impossibilita o trabalho devido às lesões de hanseníase e eu não posso trabalhar no sol. Olha, é complicado você poder entrar, você pode, mas é complicado você entrar na justiça sem um advogado porque você não tem conhecimento técnico
da legislação, conhecimento técnico da parte de benefício por incapacidade para solicitar um benefício e impugnar laudos e questionar decisões judiciais, fazer recursos e tudo. Ela pode entrar com pedido na Justiça Federal, ela pode ir lá na Justiça Federal, no centro de Fortaleza, e pedir o benefício dela sem advogado, sem problema nenhum. Mas eu não recomendo, porque é uma questão muito técnica, muito complexa para ela pedir isso aí sozinha. Maria do Socorro, em Baturité, já contribuí 21 anos. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Essa é a pergunta da Maria do Socorro, professor Paulo Bacelar. Depende, Marcos. Aí vai depender da idade dela, né? Ela com 21 anos se aposentaria hoje se tivesse 61 anos e meio de idade. Então, se ela não tiver 61 anos e meio de idade, somente vai se aposentar com 62 anos de idade. Então, faltaria aí o tempo para ela se aposentar. Ou 61 anos e meio agora em 2022, ou 62 anos a partir de 2023. Participe do nosso programa enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 0 operadora 85 99273 4353. Agora a pergunta da Jamile em Aracoiaba. A Jamile faz a seguinte pergunta: eu tenho um filho que desde quando nasceu ele tem uma bolsa de colostomia, teve que ser colocada essa bolsa e ele tem direito ao benefício, e se caso ele tiver direito, ele recebe o atrasado porque ele já tem 3 anos de idade. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Não, ele não recebe atrasado. Se ele tiver direito a um BPC, se a família dele, quem mora com ele, os pais, as pessoas que moram com ele, não tiver renda, ou a renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo, ele pode ter direito ao BPC, mas a partir do requerimento. Ela precisa fazer um requerimento administrativo primeiro, para depois ter direito ao benefício. Pergunta agora do Messias Castro, em Apuiarés. A minha mãe tem 66 anos, se aposentou como professora e trabalha como agente de saúde há uns 34 anos. Ela tentou a aposentadoria que foi negada. Segundo o INSS, ela não poderia acumular 2 aposentadorias pagas pelo mesmo órgão. Mas ela é aposentada pelo município e agente de saúde é um órgão do Estado. Queria saber se a minha mãe tem direito a essa segunda aposentadoria. O que devemos fazer? Marcos, ela tem direito a até 3 aposentadorias. Se for do INSS, se for do município e for do Estado. Se ela tiver um vínculo no Estado, um vínculo no município, na área de saúde, que pode acumular 2 aposentadorias, e um vínculo no INSS, por exemplo, na CLT, ou como autônoma, tiver direito ao regime geral de previdência, ela vai ter direito a 3 aposentadorias. Isso se o município for regime próprio de previdência, para ter direito a 2 aposentadorias, uma no município e no estado. Ambos precisam ser regime próprio de previdência, né? O estado é regime próprio, mas o município depende de cada município. Apuiarés não é do regime próprio de previdência, Apuiarés é regime geral, né? Então ela teria direito à aposentadoria de Apuiarés, como agente de saúde, e uma aposentadoria no Estado, se as 2 aposentadorias forem na área de saúde, podendo acumular. E como o Messias, ele relata aqui que foi negado essa aposentadoria. Então, qual é a indicação aí, qual a orientação, o que eles devem fazer agora de imediato, professor Paulo Bacelar? Olha, é um caso que se deve de recorrer, né? Se ainda tiver tempo ainda para fazer um recurso administrativo, tiver 30 dias da data do indeferimento, né? Ela pode recorrer administrativamente. Se já passou o prazo da via administrativa e for o caso, a gente pode sugerir que ela procure um advogado para poder entrar com o pedido na justiça. E agora tem a pergunta que vem de Canindé, a pessoa não quis se identificar. A pergunta é o seguinte: convivi com uma pessoa em 2021. Em dezembro de 2021 nos casamos. Ele casou comigo aos 71 anos. Temos um filho. Devido a ele ter 71 anos, a lei diz que essa pessoa tem que fazer o casamento com separação de bens. Se ele vier a falecer, eu tenho direito a pelo menos a aposentadoria? Tranquilamente, o regime de casamento não interfere na pensão por morte. Não é a aposentadoria que ela vai receber, é a pensão.
Então, se ele falecer e era aposentado, ela, por ser casada com ele, vai ter direito à pensão por morte. A pergunta do Francisco Erlon, ele é de caridade. Trabalhei 9 anos de carteira assinada em uma empresa, desde 2010. Nunca tirei PIS. Eu gostaria de saber por quê. Marco, o PIS é para quem trabalhou no ano anterior, nos anos anteriores, né? Até 30 dias de carteira assinada, que tenha recebido até 2 salários mínimos. Então, tem que ver se ele se enquadra nessa condição. A pergunta agora vem de Canindé, da Ana. Abraço, bom dia para você, Ana. Meu marido tem 13 anos de contribuição junto ao INSS e 65 anos de idade. Só que ele prestou 3 anos de serviços junto ao governo do Ceará, através de contrato. Só que durante esse tempo o Estado não recolheu as contribuições. O que devemos fazer aí para não perder esse tempo de contribuição? Pois com esse tempo somaria 15 anos de contribuição. Vale salientar que ele tem os contratos e também o nome dele consta no Diário Oficial. E agora, professor Paulo Bacelar? Olha, ele precisa, na hora de pedir o benefício, ele pode fazer 2 coisas. Ele já tem 65 anos, então ele pode requerer o benefício dele e solicitar para que o servidor faça o acerto no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, informando os contratos e informando a portaria, né, as portarias de nomeação. Isso está no artigo 95 da IN 128, a forma de acerto de vínculos para efeito de cálculo de aposentadoria. Agora, se ele não tivesse 65 anos, ele teria que fazer um pedido de acerto de vínculos antes, para quando tivesse 65 anos, ele poder já ter esses 15 anos reconhecidos no CNIS, na via administrativa. Darlene, em Barreiras, pergunta pra gente. Minha tia é aposentada pelo LOAS há vários anos. Queria saber se ela pode mudar para a aposentadoria por idade. Ela tem 62 anos, porque pelo LOAS ela não recebe o 13º. Ela pode mudar se ela tiver 15 anos de contribuição. Se ela já tem 15 anos de contribuição, ela pode mudar, ela pode requerer a aposentadoria dela e pedir a cessação do BPC, que é o LOAS. Pergunta que vem de Umirim, a pessoa não se identificou. Gostaria de saber sobre meu benefício do auxílio-doença. Fiz a perícia médica e está com 7 meses. É possível demorar tanto assim, professor Paulo Bacelar? Olha, 7 meses depois que ela fez perícia, realmente é muito tempo. Ela deve ligar para a ouvidoria, reclamar disso e, no caso aí, pedir para que ou da Defensoria Pública entrar com ação na Justiça, ou um advogado entrar com ação em um mandado de segurança para poder o INSS dar esse resultado da perícia. Manuel Teixeira, em Sobral, pergunta: trabalhei em uma empresa há quase 10 anos, então eu fui demitido. Foi feito acordo na Justiça. Esse acordo, ele não entra na contagem para aposentadoria? A CLT dessa época eu perdi, hoje eu trabalho de carteira assinada, mas é outro registro. Como é que é nesse caso aí, professor Paulo Bacelar? Olha, Marcos, qualquer ação trabalhista só tem efeito na via previdenciária se for uma ação, ou acordo ou sentença, se for uma ação baseada, um reconhecimento de vínculo baseado em prova material. Se ela fez um acordo na justiça para reconhecimento do vínculo, a empresa reconheceu aquele vínculo, mas ela não tem prova material, ela só tem prova testemunhal, esse vínculo não vai ser reconhecido na via previdenciária. Ela teria que ter provas materiais, como uma carteira assinada, ou contra-cheques, ou entrega de fardamento, pagamento na conta, provas que realmente ela exerceu atividade. E essa sentença, mesmo sendo um acordo trabalhista, tenha sido baseada em prova material. Você participa pelo nosso WhatsApp, envie a sua mensagem, a sua pergunta aqui para o nosso programa. O WhatsApp é o 0 operadora 859 9273 4353. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta da Edith em Icó.
Minha irmã ficou viúva, o esposo dela faleceu, faltava 5 dias para ele tirar a aposentadoria. Será que ela pode receber a aposentadoria? Essa é uma questão. Ela tem direito à pensão dele? O esposo da minha irmã estava devendo 4 empréstimos no banco e ela não sabia. Ela tem que pagar esses empréstimos? Não, o empréstimo, na hora que o segurado falece, ele deixa de existir, né? Não precisa pagar nenhum empréstimo após o óbito do segurado. Agora, ela disse que faltavam 5 dias para ele tirar o aposento. Não sei se ele já era aposentado e faltava 5 dias para receber o pagamento daquele mês, ou se faltava 5 dias para ele se aposentar. Eu acho que ele já era aposentado e faltava 5 dias para ela sacar esse dinheiro, né? Bom, não pode sacar esse dinheiro, porque após o óbito, somente através de um alvará judicial, onde o juiz vai determinar quem vai receber aquela parte que ficou da data daquele mês até a data do óbito do segurado. Ela precisa entrar com ação judicial com o advogado, pedindo um alvará judicial para a liberação desse dinheiro. E se for no outro caso, professor, se faltavam 5 dias para sair a aposentadoria dele, nesse caso, como é que fica? Se faltava, por exemplo, se ele tinha 64 anos, 11 meses e 25 dias, né? Faltava 5 dias para ele atingir 65 anos de idade. Não atingiu, não vai ter direito à pensão por morte, porque na data do óbito ele não tinha direito ainda à aposentadoria. Ok, esclarecido então. Agora de Ocara vem a pergunta do Ari. Bom dia para você, seja bem-vindo, Ari. Hoje sou professor efetivo de Ocara, no Ceará, contribuindo para a Previdência Municipal. Antes, já trabalhei 20 anos na agricultura também. Eu vou conseguir aposentadoria com salário integral de professor? Contribuição são 8 anos de INSS. Como é que fica no caso dele, professor Paulo Bacelar? 8 anos de INSS, 15 de RPPS, né, de regime próprio. Olha, ele só tem 20 anos na agricultura, então ele vai ter direito à aposentadoria, talvez, pelo INSS, como agricultura, se ele continuar contribuindo para ter direito à aposentadoria híbrida aos 65 anos de idade. Então ele guarda esse tempo rural, se ele tiver comprovação, para ele se juntar a um tempo urbano e se aposentar com 65 anos de idade com aposentadoria híbrida, somando tempo rural e urbano no INSS, no regime geral. Agora, como professor, ele só vai ter direito à integral se ele tiver 30 anos de contribuição e 60 anos de idade, porque aí ele vai ter direito à aposentadoria no município de Ocara pelo regime próprio de previdência como professor e vai ter, nesse caso, a aposentadoria integral. Iris Prudêncio, em Madalena, enviou uma pergunta para a gente. Tem uma irmã que trabalha na Prefeitura de Madalena como auxiliar de serviços gerais. Ela tem 58 anos de idade, 25 anos de contribuição. Eu queria saber quanto tempo falta para ela se aposentar, professor Paulo Bacelar. É a Eliane de Tianguá ou é a Iris? É a Iris Prudêncio, de Madalena. Ela faz a pergunta aqui para a irmã dela, né? Que a irmã trabalha na Prefeitura de Madalena como auxiliar de serviços gerais. Ela tem 58 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ela vai para a regra geral, Marcos. 62 anos de idade. Quer dizer, 61 anos e meio. Mas como ela não vai fazer 61 anos e meio em 2022, ela vai para a regra geral, vai se aposentar com 62 anos de idade, já tendo aí os 25 anos de contribuição, já tem direito à aposentadoria, mas faltaria ainda a idade de 62 anos para ela se aposentar. Pergunta que vem de Tianguá, agora a pergunta da Eliane. Tenho 58 anos e me aposentei por tempo de contribuição aos 54, mas continuo trabalhando. Eu queria saber se eu tenho direito a outra aposentadoria ou algo do tipo. O que eu posso fazer? Qual o conselho? Olha, Marcos, não tem mais como ter uma revisão da aposentadoria dela, nenhuma outra aposentadoria. O STF já decidiu sobre isso, a não ser que se crie uma nova lei para poder garantir algum direito para quem já contribui depois de aposentado. Então, hoje, por enquanto, ela não tem direito nenhum por estar contribuindo após a aposentadoria.
Maiara, em Maranguape, faz a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber o porquê que uma senhora de 65 anos perdeu a aposentadoria rural. Ela fez em redenção. Por que, professor Paulo Bacelar? Olha, aí tem que ver o processo, Marco. Não tem como saber o motivo dela ter perdido a aposentadoria dela. Eu posso imaginar, aí pela experiência, que ela pode ter ganho uma ação judicial de forma liminar, uma tutela antecipada, o juiz deu, mas que o INSS recorreu ainda dessa decisão. Então já foi implantado o benefício independentemente do recurso, o INSS recorreu e ganhou no recurso, o benefício foi cessado por causa disso. José Itamar Gadelha Batista, de São Gonçalo do Amarante. Receba o BPC há mais de 14 anos. Fui resolver este mês e estava cancelado. O que eu devo fazer? Eu entrei em contato com o INSS, estava em análise por renda per capita. Mandaram eu aguardar. Mas eu posso fazer algo? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Olha, as pessoas devem ficar atentas porque o INSS está fazendo revisões nesses BPC para analisar a renda atual. Porque quando o BPC é concedido e você tem uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, ok, naquela data o benefício foi concedido. Se essa renda for alterada durante os anos, alguém do grupo se aposentou ou alguém do grupo começou a trabalhar, por exemplo, aumentou a renda familiar, aquele benefício vai ser suspenso, vai ser cessado por causa da renda familiar per capita. Então, o BPC ele é um benefício precário, ele pode ser revisto. Então, ela pode ter passado por um processo, ter sido chamada para fazer defesa, as pessoas não têm acesso à internet, acaba perdendo esse prazo de defesa e o INSS cessa o benefício da pessoa sem a pessoa ter feito a defesa. Ela deve aí, procurar ver o INSS ainda tem prazo para fazer algum recurso, esperar o recurso e requerer novamente o benefício se as condições mudaram novamente, né? Porque pode ter tido um emprego provisório, não? Algum membro da família tem um emprego provisório, já não tem mais aquele emprego, ou a renda familiar mudou, e ela pode requerer novamente esse benefício depois. A pergunta vem do Francisco Ézio da Silva, de São Benedito. Atualmente estou passando uma temporada em Guaraciaba do Norte. Sou uma pessoa de baixa renda, no momento só estou tendo o Auxílio Brasil e sou junto com uma professora. A atualização do meu cadastro foi marcado para setembro para uma nova entrevista. Será que vai ser aprovado ou não tem nada a ver com a renda da minha esposa? Pois eu acompanho o meu filho desde o dia que o benefício foi passado para meu nome. Essa é a pergunta do Francisco de São Benedito, professor Paulo Bacelar. Olha, a questão do Auxílio Brasil é uma renda familiar. Então, se ela é professora e tem renda superior à renda familiar do Auxílio Brasil, ele pode sim ter esse benefício suspenso ou cortado. Pergunta agora que vem da Eva, de Novo Oriente. Abraço para você, obrigado pela participação, Eva. Meu filho tem 17 anos e ano passado ele foi diagnosticado com epilepsia. Ele tem direito a algum benefício? Olha, Marcos, epilepsia não é uma coisa que dá direito a benefício diretamente. Precisa saber o grau da epilepsia, qual é a atividade dele. Ele é uma pessoa de 17 anos, ainda não tem atividade ainda laboral, possivelmente, né? Talvez estude. Então, precisa ver o laudo médico, em que nível está isso, quais são as dificuldades que ele tem por causa dessa doença dele, né? E fazer um requerimento. Agora, sempre com o laudo, toda vez que você vai fazer um requerimento, a gente sempre está dizendo isso aqui no nosso programa, você precisa estar municiado com um bom laudo médico que já diga que a pessoa está incapaz de exercer atividades, de exercer as suas funções laborais ou atividades pessoais mesmo. Então, precisa ter um laudo médico que diga isso, e aí pode ser que ele tenha direito, nesse caso, se ele ainda não for segurado, porque ele já poderia ser segurado da Previdência a partir dos 16 anos, mas se ele ainda não começou a contribuir, ele pode pedir um BPC se a renda familiar também for menor do que 1/4 do salário mínimo.
A pergunta agora, professor Paulo Bacelar, vem da Edith Lima, em Icó. Minha irmã faleceu e tinha uma filha depressiva e uma neta com deficiência visual. Ela que sustentava as duas. A neta recebia o BPC, mas fazia mais de 2 anos que foi cortado o benefício. Será que elas não têm, direito de ficar com o salário mínimo? A minha irmã era viúva e recebia a pensão do marido. Será que foi por isso que a minha sobrinha perdeu o BPC? E uma observação aqui que ela coloca. Será que ela tem direito de ficar com o salário mínimo? Olha, é verdade. A pensão por morte da mãe gera uma renda familiar. Se ela e a filha, fica essa pensão dividida por 2, então não dá para... fica maior do que 1/4 do salário mínimo. Aí teria que ver as condições sociais dessa pessoa, entrar com o processo na justiça, porque o INSS não vai dar, por causa da renda familiar ser uma questão objetiva. Ela entra com ação na justiça para a justiça analisar a questão social dela, na prática, no real, né, no concreto, e a justiça vai analisar essas condições sociais e pode ser que ela continue com benefício. Francisca, em Aracoiaba. Minha mãe tem BPC. Por que não tem direito ao 13º? Na época, ela foi pedir o benefício e ela ficou viúva e disseram que ela deveria escolher ou o BPC ou a pensão. Eu entendo esse caso. Geralmente, quando a pessoa tem um BPC, ela declara que está separada do marido. Aí o marido morre e ela vai pedir a pensão. Então, aí o servidor deve ter dito, você disse que a pensão, você disse que na época que pediu o BPC que estava separada do seu marido, agora você está pedindo a pensão. Então, você vai ter que escolher ou a pensão, ou você está separado ou não está. Então, se você não tiver separada, você vai ficar com a pensão, mas você vai ter que devolver o BPC que você recebeu, porque você disse que estava separado. Então, geralmente, aí as pessoas acabam ficando com o BPC, e aí o BPC realmente não tem 13º, porque o BPC é um benefício assistencial, ele não tem contribuição para a Previdência, então não há fonte de custeio para ter um BPC com 13º salário. Ela seria o 13º se fosse uma pensão por morte, porque aí é um benefício previdenciário. E aí ela teria pensão com o 13º. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, não tem como reverter isso, né? Não tem. Como eu disse, ela pode dizer que não estava separada do marido e provar e ficar com a pensão por morte. Agora ela vai ter que devolver o PPC que ela recebeu porque declarou a separação de fato. Tanto Pergunta que hoje, agora Marcos, que vem de Missão Velha. A Corina perguntou pra gente o seguinte: o INSS, estando de greve, atrapalha também a perícia judicial, professor Paulo Bacelar? Afeta também os auxílios que estão para sair? Ela está aguardando o resultado desde janeiro. com certeza, a greve dos servidores também está incluindo aí a greve dos médicos peritos. E aí também prejudicando aí todas as pessoas que estão requerendo benefício por incapacidade, com certeza. WhatsApp do nosso programa para você participar, 0 operadora 85 99273 4353. Envie a sua dúvida, sua questão aqui para o nosso programa Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Tem agora a pergunta que vem de Umari. A Lúcia Matos pergunta: bom dia para você, Lúcia, seja bem-vinda. Trabalho desde março de 97 e estou com 58 anos. Eu gostaria de saber quando posso me aposentar. Olha, março de 97 para 2097, 2007, 2017, 20 anos. Ela vai se aposentar com 62 anos de idade, Marcos, porque ela ainda não tem os 30 anos de contribuição, para a gente ver regra de transição, e ela vai ter direito aí à aposentadoria quando tiver 62 anos de idade. Então, mais 4 anos de trabalho, viu, Lúcia? Abraço para você, obrigado pela participação. O Francisco José Alves de Pentecoste pergunta: tenho 55 anos e desde 2010 eu pago minhas contas. Minha esposa recebeu garantia safra até 2013. Mandei dar baixa para ficar só na colônia de pesca. E quando chega aí os anos, né? Quando chega fofo, os anos para receber o seguro safra, não
não dá certo. Já recorri em todos os órgãos e não deu certo. Eu fiquei sabendo que eu não sou reconhecido como pescador desde 2015 e nada, e não dá certo. Por que não dá certo, professor Paulo Bacelar? Bom, Marcos, o pescador artesanal, ele é parecido com o trabalhador rural, né? Ambos são segurados especiais, e aí, por exemplo, o trabalhador rural, ele paga o sindicato, é filiado ao sindicato dos trabalhadores rurais, ele tem a fichazinha dele, ele vai pagando aquele sindicato durante os anos. É claro que o pagamento para o sindicato não é um pagamento para o INSS, não garante a aposentadoria, mas pelo menos teoricamente é uma prova de que ele exerceu atividade rural porque ele se manteve ali no sindicato aqueles anos. O pescador artesanal, da mesma coisa, ele deve ser vinculado a uma colônia de pescadores, então ele deve pagar aquela colônia, receber quando tem o seguro defeso, e ele pode se aposentar como pescador artesanal. No caso da esposa dele, ela recebia seguro safra, quer dizer, se ela recebia seguro safra, ela que era trabalhadora rural e não pescador artesanal. Mas, mesmo assim, ele pedindo aí a questão do seguro defeso, ele sendo pescador e a mulher sendo trabalhador rural, não impediria dele receber o benefício dele. Ele deve procurar a colônia de pescadores dele para saber se tem algum problema de regularização, para poder fazer essa regularização e pedir o benefício dele. De Quixelô, a Djanira pergunta pra gente: tem uma causa na justiça pedindo auxílio doença, pois eu tenho CA. Fiz 6 perícias e me deram negado. Eu coloquei na mão de um advogado e até agora nada. A partir do dia 27 eu posso me aposentar. Quem tem que dar entrada na aposentadoria? Eu ou o advogado que eu contratei? Olha, se ela tem ainda uma ação na justiça com pedido de auxílio-doença e ela está sendo assistida por um advogado, era importante que ela comunicasse para o advogado dela que ela quer requerer a aposentadoria também, para poder ele orientar ela. Já que ela está sendo assistida pelo advogado, eu sugiro que ela procure ele para orientar essa questão da aposentadoria também. De Pacajus, a Gleice Meire participa com a gente nesta manhã. Sou professora na rede pública de Pacajus desde 1990, ou seja, tenho 32 anos que eu leciono, tenho 47 anos de idade. Pacajus trabalha com regime próprio de previdência, então eu gostaria de saber a partir de quando eu vou ter direito à aposentadoria e saber a partir de quando posso receber essa aposentadoria, professor Paulo Bacelar. Olha, os municípios, eles estão igual ao regime geral de previdência social, aqueles municípios que foram obrigados a se igualar às reformas da Previdência, né, da emenda constitucional número 103. Então, eu vou entender que o Pacajus já está igual e ela vai se aposentar com 62 anos de idade. Porém, cada município tem regras de transição diferentes. Se ela for para a regra geral, ela vai ter que ter 62 anos de idade. Porém, se ela tiver 30 anos de contribuição, ela vai poder ter um pedágio que vai atingir aí pontuações a cada ano, de acordo com a reforma de cada município. A pontuação, por exemplo, na Previdência é de 99 pontos para o homem e 94 pontos para a mulher, agora em 2022. Então, no caso dela, por exemplo, ela teria 79 pontos, muito baixo, né? Então, é possível que ela não tenha atingido nenhuma regra de transição do município por causa de uma pontuação tão baixa. Então, acredito que ela só vai se aposentar com 62 anos de idade na regra geral. A pergunta vem de Chorozinho. A Ana Maria enviou pra gente. Sou tutora do meu irmão e recebo auxílio doença. Eu e ele, e os 2 auxílios são em um cartão só, no meu nome. Eu quero saber se tem algum problema os 2 estarem no mesmo cartão. Outra coisa, eu quero tirar a curatela do meu nome e colocar no nome do meu padrasto. Aí eu queria saber se tem problema. Meu irmão não mora comigo, mora com minha mãe em cidade diferente, em outra cidade. Ele mora em Horizonte. Tem algum problema, professor Paulo Bacelar?
Olha, em primeiro lugar, se ela não pode mais ficar como curadora do irmão, ela deve solicitar uma substituição de curatela, né? Tem que entrar com ação judicial, pedir a substituição de curatela, o curador novo deve se apresentar, aliás, ele deve entrar com a ação, né, de substituição de curatela, ela vai fazer parte do polo passivo e vai aceitar a questão da substituição, o juiz vai determinar quem vai ser o novo curador. Depois que ela determinar quem vai ser o novo curador, ela se cadastra no INSS como novo curador e o INSS vai fazer a troca de curador e vai tirar a responsabilidade dela daquele benefício através de um pedido na via administrativa pelo meio do INSS. A questão do cartão, eu desconheço quando tem 2 benefícios num cartão só. Eu desconheço, eu sempre vi, você pode ter 2 cartões no mesmo nome, já que ela é a curadora dele, realmente o cartão fica no nome dela, mas um cartão só não tem problema. Eu nunca tinha visto 2 benefícios num cartão só, né? Porque são 2 números de benefício, então pode ser que ela esteja sendo depositada na conta corrente dela, então ela poderá estar usando o mesmo cartão dela, mas nesse caso eu não vejo problema nenhum também se estiver recebendo. Agora, ela pode fazer essa substituição de curatela na via judicial, tem que fazer um pedido judicialmente. Isabel de Capistrano pergunta pra gente, o que é perícia conclusiva, professor Paulo Bacelar? É quando você está com um processo e a perícia vai ser determinante para dar direito àquele benefício que ela está pedindo. Então, ela já está conclusiva, está conclusa. Vai ser a perícia feita para depois daí sair a sentença ou sair a decisão daquele benefício. Pergunta agora quem vem de Canindé, o Francisco pergunta pra gente. Dei entrada no BPC dia 18 de janeiro e até agora eu não tive resposta. O que eu devo fazer? Realmente está passando os limites aí, né? Janeiro, já estamos em maio. Ela deve entrar com pedido na justiça diretamente do benefício, através de um advogado ou da Defensoria Pública, ou entrar com mandado de segurança com o advogado para poder pedir que seja feito, que seja dado o resultado daquele benefício que ela está esperando, através de um mandado de segurança. Maria em Granja pergunta, ela tem uma dúvida aqui, quando ela foi receber o Auxílio Brasil, referente ao mês de abril, ela não recebeu. Só recebeu R$ 51 do Vale Gás. Além disso, a filha dela recebe um benefício e ela é procuradora da filha. Será que é por causa disso? Ela pergunta. Um dia ela mandou uma mensagem aqui para o nosso programa e dissemos que não tinha problema. Agora ela está perguntando, o que acha que aconteceu? Será que compensa ir atrás do Auxílio Brasil ou não, professor Paulo Bacelar? Olha, aquela questão que eu falo, a questão do Auxílio Brasil vai depender da renda familiar. E esse benefício do PPC não deve ser considerado como renda. Então, ela deve procurar aí o CRAS, pedir informações, né, por que foi indeferido aquele benefício, não foi pago aquele Auxílio Brasil, para poder ela se explicar e depois a gente vê o que fazer. E agora a pergunta da Francisca de Itapiúna. Essa semana recebi minha aposentadoria junto com o 13º, mas achei estranho porque descontaram dinheiro do empréstimo que fiz. O empréstimo feito pelo INSS e outro feito pelo banco. 2 empréstimos. Algumas pessoas estão me falando que não era para ter descontado. Então eu queria saber, no 13º, eles descontam de quem tem empréstimo e qual é o valor exato do salário com o 10º? Olha, o valor salário, se for salário mínimo, né? 13º salário, vai ser 50% do valor do 10º, do valor do benefício. Então, 1.212 dividido por 2, 606, mais 1.212 dá 1.818 seria o valor. Se for salário mínimo, R$ 1.818, e aí vai depender do empréstimo que ela fez. Se vai ser descontado do empréstimo, é o que está no contrato do empréstimo que ela fez. De graça vem a pergunta da Maria da Lapa. Tenho 52 anos. Será que para me aposentar tenho todas as provas? Mas eu tenho um filho que recebe BPC. Sou tutora dele. Professor Paulo Bacelar.
Olha, teria que ver as provas, né? Ela teria que dizer aqui quais são as provas que ela tem e para saber se ela pode se aposentar. Agora, é, ela está falando de benefício rural? Não sei, né? Porque ela não fala qual o benefício que ela está falando. Porém, ela tem 52 anos de idade. Ela não teria ainda de idade para se aposentar na via rural. Ela precisaria ter 55 anos ainda. Dedivânia, em Tianguá, faz a seguinte pergunta. Minha sogra deu entrada na justiça porque o marido morreu e ela botou na mão do advogado. Até agora, ele não deu a resposta. Ela queria saber por que está demorando. Ela tem 2 filhos menor. E agora, professor Paulo Bacelar, demora sim, professor? Olha, precisa esperar. Qualquer ação na justiça vai depender do andamento da vara, né? E aí o advogado ele tem seus limites, ele não pode empurrar tanto o processo, ele pode pedir celeridade na ação, mas aí vai depender da vara onde está tramitando o processo para poder essa decisão sair, mas sempre demora um pouquinho mesmo, a pessoa tem que esperar. Aurora em Juazeiro do Norte, abraço, bom dia para você, Aurora, a todos aí em Juazeiro do Norte ouvindo o nosso programa. Contribuo no INSS como dona de casa há 10 anos e recentemente fui diagnosticada com visão monocular, laudo de um profissional. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício, estou com 59 anos de idade. Não, por enquanto não, ela tem 10 anos de contribuição. Para ela ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, precisa ter 15 anos de contribuição e 55 anos de idade. Então, ela ainda não teria direito à aposentadoria agora. Agora a pergunta que vem de Coreaú, a Nai pergunta pra gente. Encaminhei um benefício em agosto de 2021 e passei pela avaliação em outubro, mas até agora não recebi a carta, nem negada e nem positiva. Por que será, professor? É muito tempo, agosto de 2021, muito tempo para esperar. Eu acho que ela deve aí procurar, sim, um advogado para poder entrar com a ação, um mandado de segurança ou uma ação ordinária para receber esse benefício. Participação agora do Cláudio Nogueira, de Quixeramobim. Sou agente de endemias. Eu tenho 48 anos e 29 anos de contribuição. Eu tenho problema no joelho. Eu posso solicitar minha aposentadoria ou algum auxílio-doença? Aposentadoria por enquanto não. Ainda 48 anos de idade é muito cedo, né? E 29 anos de contribuição também não dá direito a nenhum benefício ainda. Mas o auxílio-doença, sim, ele pode requerer o auxílio-doença, mas precisa ter um laudo médico dizendo que ele está incapacitado para o trabalho. Sempre entre com benefício, com laudo, atestando a sua incapacidade. Não só a doença, mas a sua incapacidade para o trabalho. É isso que dá direito ao auxílio-doença. A Maria em Pereiro pergunta pra gente, professor Paulo Bacelar, como fazer revisão de aposentadoria? Que tipo de profissional eu posso procurar? Eu sou aposentada desde 2012, tenho 54 anos de idade e quase 35 de contribuição. Sou professora e aposentada só com mínimo. Eu gostaria de fazer a revisão. É aconselhável, professor Paulo Bacelar? Olha, a aposentadoria, se ela estiver requerendo uma revisão por causa de reajuste, se lá ela se aposentou com um valor maior do que o salário mínimo e hoje ela recebe salário mínimo, essa revisão não é possível, não é viável, né? Mas se ela tiver dúvidas na concessão do benefício, na data que foi concedido o benefício, faltou o INSS informar alguma coisa, algum tempo, algum salário que faltou informar, aí ela pode fazer revisão nesse caso. Só que ela tem 10 anos para pedir revisão. Como ela se aposentou em 2012, ela deve procurar um profissional logo, porque esse prazo pode já expirar, né? Porque ela tem 10 anos para poder pedir aposentadoria. Qual é o profissional? O profissional seria um contador que trabalhe com o previdenciário ou um advogado previdenciarista que trabalhe com revisão de aposentadoria. Ok, agradecemos então a participação de todos, você que enviou aí a sua mensagem no nosso WhatsApp. Durante a semana, você pode mandar também a sua pergunta, tá? Você pode mandar a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp 0 operadora 85 99273 4353. Final do programa de hoje, agradeço demais a participação dele, o nosso amigo, professor especialista em Direito Previdenciário e coordenador
coordenador do IBDP no Ceará, professor Paulo Bacelar. Professor, o nosso muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. E um abraço especial aí a todos que trabalham de manhã cedo, vão na estrada ouvindo rádio e liga às vezes para mim dizendo que estão ouvindo nosso programa, como o doutor Edinaldo, que sempre trabalha no interior, um médico que trabalha no interior aos sábados, e sempre ao ir para a cidade onde ele trabalha, está ouvindo aí nosso programa Alerta Geral e aprendendo um pouco de direito previdenciário. Esse programa aí só é para essas pessoas que viajam ouvindo nosso programa. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar, a você, amigo ouvinte, internauta. Tenha um bom final de semana e sábado que vem estaremos de volta novamente aqui no Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria. Até lá! Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.